Inscrições abertas para o vestibular PUC-Minas segundo semestre de 2015. Na última reportagem especial da série Sustentabilidade na PUC-Minas, você vai conhecer as estratégias adotadas pela universidade para diminuir o consumo de água. E esse também é o nosso tema do bate-papo no estúdio. Você vai saber sobre ações simples, mais eficazes, que estimulam o uso consciente desse bem tão necessário à sobrevivência humana. Hoje, segunda-feira, 6 de abril, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde! Estão abertas as inscrições para o vestibular PUC-Minas referente ao segundo semestre de 2015. Para conferir os valores das inscrições e participar do processo seletivo, basta acessar o site pucminas.br. As inscrições para os candidatos que participam do processo seletivo por meio de provas devem ser feitas até 14 de maio. Aqueles que quiserem utilizar a média da nota obtida do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, anos 2013 e 2014, podem se inscrever até 2 de junho. A PUC-Minas não brinca quando o assunto é a proteção ao meio ambiente. Conheça agora as ações que a universidade implantou para diminuir o uso de água e estimular o consumo consciente. Pensando na economia de água, a PUC-Minas está promovendo ações de combate ao desperdício. Campanhas de conscientização e novas instalações estão sendo feitas para o melhor uso do recurso. O professor Leonardo de Araújo, coordenador de projetos da Pró-Reitoria de Infraestrutura, falou sobre as mudanças no sistema hidráulico da universidade. Do ponto de vista de projeto, a gente já há algum tempo já vem introduzindo o conceito da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, dentro da concepção arquitetônica. Porque fica mais difícil a gente adaptar um prédio a esse conceito do que ele já nascer no processo de criação do arquiteto dessa forma. No campus Coração Eucarístico, o complexo esportivo foi projetado dentro de um sistema que reaproveita a água pluvial. Ele já nasceu com essa concepção, então o prédio ele já tem todo um sistema de aproveitamento de água, de eficiência energética. Então, por exemplo, o campo de futebol ele é todo irrigado com água de aproveitamento de água de pluvial, de chuvas, que a gente armazena, filtra e irriga. Então, lá é um complexo muito grande, mas graças a Deus a gente já conseguiu implantar esse sistema na reforma e hoje os usuários usam da melhor maneira possível. A Proinfra ainda alerta que, diante desta crise hídrica, as ações dentro da universidade são de conscientização e não de fiscalização. E para que se tenha bons resultados, é preciso que toda a comunidade acadêmica se envolva nesta campanha. Na realidade, a gente entende que o uso dos espaços ele é tão ou mais importante do que o próprio espaço em si, enquanto soluções de sustentabilidade, a gente tem um nível, infelizmente, ainda muito grande de depredações, de despreocupação com relação a isso. A gente tem pensado, tem investigado junto com os fornecedores também, sistema de caixas acopladas para minimizar esse consumo, mas ainda o nível de depredação é muito grande. Então, quando a gente adota esse sistema, os vasos são quebrados facilmente. Então, assim, a gente tem feito essa campanha porque a gente acha que o uso é tão importante quanto isso. A gente tem reformado todos os banheiros da universidade com um nível de acabamento bem melhor, com uma qualidade de espaço muito melhor. E como a gente tem demonstrado esse carinho com a comunidade acadêmica, dando mais qualidade a esses espaços, a própria comunidade se sente na obrigação de manter isso com mais cuidado, com mais carinho também. A gente tem tido respostas muito positivas. A
A Organização das Nações Unidas divulgou dados alarmantes. Até 2025, 5 bilhões de pessoas podem não ter acesso à água potável em todo o mundo. O número equivale a 18% da população mundial. O Brasil tem cerca de 12% de toda a água doce que existe no planeta, além de um vasto litoral. Mas mesmo assim, não está livre de ficar com as torneiras secas. Mais do que economizar, mudanças de hábitos são essenciais para preservar o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, recebo no estúdio Henrique Paproc, professor de Ciências Biológicas e de pós-graduação em Geografia da PUC Minas. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Universidade e comunidade juntas no mesmo propósito, reduzir o consumo de água. Acredita, professor, que essas ações apresentadas no VT vieram para ficar? Acredito que vieram para ficar, são ações importantíssimas, mas eu iria além dessas ações dizendo que é muito importante que na nossa universidade a gente forme replicadores dessa informação, replicadores destes hábitos e que isso permeie por toda a sociedade cada vez mais. É o local onde formadores de opinião se formam e essa opinião será levada para fora dessa universidade, para a nossa sociedade. Então eu acho que além de economizar água, um papel fundamental que nós estamos realizando através disso é de conscientização de toda uma sociedade. Professor, no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a ONU divulgou que 748 milhões de pessoas passam sede no mundo. Quais seriam os desafios e as possíveis soluções para reverter esse quadro? São muitos desafios, mas a gente tem bons exemplos internacionais destes desafios serem resolvidos, serem realizados. A gente tem exemplos de países que, quando tomaram providências, conseguiram tratar todo o seu esgoto doméstico antes deles chegar aos rios em um espaço de tempo de 10 anos, por exemplo. Então, essas realizações são muito importantes para a gente ter água de boa qualidade para a nossa população. A gente tem que pensar que, além de ter esse problema da disponibilidade da água, a gente tem um problema muito grave no Brasil, que é o tratamento do nosso esgoto doméstico. Ele não é tratado na maior parte do Brasil, chegando aos rios sem nenhum tipo de tratamento. Existe já um início desse processo em algumas cidades grandes, em algumas cidades médias, mas mesmo assim a quantidade que chega e contamina os nossos rios é muito grande. Então essas providências têm que ser tomadas logo, são providências de infraestrutura. Professor, no Brasil, quais são os setores que mais utilizam água? Isso é muito importante também da gente pensar, porque se fala muito de mudança de hábitos do nosso consumo, que isso vai influenciar muito a nossa economia. É verdade, influencia, mas mais uma vez essa mudança de hábitos é importante para formar cidadãos conscientes desse processo todo. Porque o que ocorre na realidade é que no Brasil a gente gasta 70% do nosso recurso da água na agricultura. Muitas vezes a gente tem mania de vilanizar assim, a indústria, mas a indústria do Brasil ela está à frente da agricultura com relação à utilização correta desse recurso, de implementação de tecnologias para a utilização sustentável desse recurso. Então, investir em desenvolvimento de tecnologias para que a agricultura utilize melhor a água é muito importante, assim como é importante essa economia doméstica. Mas o que mais vai fazer diferença no Brasil são novas tecnologias e a conscientização do cidadão para que escolha políticos corretamente que vão investir nos campos corretos da mudança da sociedade. E no panorama internacional, quais são esses setores? Isso depende muito da vocação do país. Assim, os países agrícolas gastam muito em agricultura, sem dúvida, os países industrializados em indústria, mas como eu disse antes, a indústria está um passo à frente, ela já utiliza mais tecnologias para esse reuso, para essa produção. Agora, uma outra coisa que a gente pode pensar, porque a gente conversa muito de consumo consciente, de sustentabilidade, assim, de não consumir em excesso, isso também é importante, porque quanto mais roupas, quanto mais bens, quanto mais automóveis, quanto mais coisas nós desejamos e consumimos, também mais água a gente demanda para poder produzir essas coisas. Inclusive,
escolhas que a gente faz com relação à alimentação. Podem ser escolhas melhores para suprir com essa demanda maior de água. A gente sabe que, por exemplo, as carnes demandam muito mais água para a produção do que produtos de origem vegetal. Então, um balanço melhor da nossa nutrição também ajudaria muito nesse recurso, além de ajudar a nossa própria saúde. E para finalizar, professor, como que os cursos relacionados à área ambiental aqui da universidade têm preparado os alunos frente a essas novas demandas que a natureza pede? A gente também tem passos importantes aqui na nossa universidade, que é a implementação de disciplinas relacionadas ao meio ambiente em vários cursos. As engenharias têm várias dessas disciplinas atualmente. O curso de Ciências Biológicas forma educadores para a divulgação desse conhecimento. Os cursos de pós-graduação produzem teses, dissertações sobre esses assuntos relacionados à qualidade de água atualmente. Então, produz-se conhecimento, divulga-se este conhecimento e se realiza a própria prática desse conhecimento através dessas ações de sustentabilidade que a gente assistiu. Ok, professor Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço PUC. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Quer participar do nosso programa? Mande sugestões e comentários pelas redes sociais da PUC TV. O nosso encontro amanhã é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até amanhã.